Você tá ficando velho, a população brasileira tá ficando velha, e isso aumenta a necessidade de cuidados paliativos. O cuidados paliativos, ele é muito ligado à geriatria, e dentro do Brasil mais ainda. A nossa associação de cuidados paliativos, ela nasceu de dentro da geriatria. Os principais líderes dos cuidados paliativos no Brasil, eles são geriatras. Os principais professores que eu tive no Einstein em cuidados paliativos e as entidades e as referências paliativistas no Brasil, eles são geriatras. E por que eu tô falando isso? Porque os idosos geralmente evoluem com doenças, que geralmente são doenças graves, que geralmente são doenças ameaçadoras à vida. Como você já aprendeu comigo, esse é o conceito de cuidados paliativos. É esse perfil de doente que nós tratamos, que tem doenças graves, ameaçadoras à vida e geralmente perfil crônico. E é o que acontece com os idosos. Esse ano o IBGE soltou um censo que pela primeira vez os nascidos de 14 anos são menores do que os vivos de 60. Ou seja, nós estamos tendo no Brasil a inversão da nossa tabela de faixas etárias, né? Nossa densidade demográfica. Em 2020, esse censo é de 2022, perdão, tá? Mas o IBGE soltou agora, pelos estudos, né? Enfim, os nascidos até 14 anos, ou seja, os que estão dentro da população até 14 anos, é inferior aos que entraram nos 60 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a população brasileira está envelhecendo e que a taxa de natalidade, ou seja, estão nascendo menos pessoas. E isso é um ponto de atenção muito importante para nós paliativistas e para você. Como diz o professor Alexandre, que é um enfermeiro paliativista, assim, fenômeno, foi meu professor dentro da minha especialização dentro do Einstein, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele fala assim: a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. E a população acima dos 100 anos tem cada vez aumentado mais. E a gente cursa para qual futuro? Um futuro onde nós teremos idosos que vão ter várias doenças, que vão ter doenças terminais, que vão ser mais acometidos por doenças incuráveis. Esses idosos vão estar sozinhos, porque as famílias hoje são pequenas, as pessoas não querem casar. Quando elas casam, elas não querem ter filhos. Quando elas têm filhos, ela tem um, no máximo 2. Se você perceber, na nossa geração atual, se alguém vir e fala: não, eu tenho 3 filhos. Mas 3 filhos? Meu Deus! Né? Na sua idade, se você tem mais de 20 anos, sua mãe já tinha 3. Sua avó já tinha 5. E hoje a gente não quer ter ninguém. As pessoas são sozinhas. Então, nós vamos ter uma população velha, nós vamos ter uma população doente. E com um termo que eu vou reservar um momento só para isso, mas com insuficiência familiar. O que isso quer dizer? Eu vou ter um idoso de 100 anos que não tem mais ninguém na vida dele, que não tem marido, que não tem mulher, que não tem filho, que não tem tio, que não tem irmão, que não tem ninguém. É ele e ele só. E ele vai ter uma doença. Essa doença vai ser grave. E aí? Quem que vai cuidar dele? Quem que vai botar esse idoso embaixo do braço e abraçar ele e cuidar dele? Nós estamos perante um problema muito sério no Brasil futuro e há um colapso da saúde. Porque se esse doente, esse idoso, 110 anos, com uma doença grave, terminal, incurável, não tiver cuidados paliativos, se o nosso Brasilzão, velho, né? Se a nossa população, se os nossos líderes não se conscientizarem e se tocarem a partir desse futuro e não instituírem cuidados paliativos nos serviços de saúde, esse doente vai bater num pronto-socorro, ele vai ser atendido como qualquer outro paciente, ele vai ir para UTI, lá ele vai ser entubado, ele vai receber hemodiálise e ele vai receber antibióticos fortíssimos e ele vai morrer. E se ele não tivesse ido para UTI, ele ia morrer também, porque ele é paliativo. Ele poderia ter uma morte muito mais digna, com menos sofrimento, sem todo esse desconforto da UTI. Mas aí nós temos um bônus. Qual que é o bônus? É o bônus da gestão. Como assim o bônus da gestão? Porque se esse doente tivesse recebido cuidados paliativos na admissão, ele não ia entrar na fila do pronto-socorro. Ele ia entrar por uma porta acessória ao sistema de saúde, porque ele já teria sido rastreado, já saberíamos que ele é paliativo, já entenderíamos que quando ele se compensasse, ele ia precisar de controle de sintomas, ele não ia precisar ser mais um na fila do pronto-socorro. Então ele desafoga um pronto-socorro. Ele não ia para a UTI, ele não iria ocupar a vaga de alguém que tem uma perspectiva curativa. O leito de UTI ele é precioso. Nós temos poucos leitos de UTI no Brasil. Eu vou ocupar o leito de UTI, e aí parece um pouco frio da minha parte, mas a minha cabeça é gestora, porque eu também trabalho com gestão. Eu vou ocupar o leito de UTI com um idoso de 110 anos, com uma doença terminal, que ele vai morrer, não importa o que eu faça, ele vai falecer, e vou deixar de fora um jovem de 50 anos, né? Um adulto jovem de 50 anos, de 30, de 20, que bateu o carro, que infartou e que tem perspectiva curativa. Ele vai ficar lá no pronto-socorro esperando leito, porque tem um idoso de 110 anos há 2 meses no hospital, na UTI, porque ninguém sabe o que fazer com ele, porque ele não tem ninguém para buscar ele não tem família, ele não tem como tratar mais, e mesmo assim a gente continua
continua entubando ele, dando antibiótico e colocando ele na hemodiálise. Ele não abre a boca, ele não abre o olho, ele é só um ser vivente, ou melhor, um ser existente sem vida. O prejuízo é em todas as áreas. É na área pessoal daquele senhor, daquele idoso que está sofrendo e que nós estamos perpetuando o sofrimento dele. É do ponto de vista técnico, onde nós estamos fazendo uma má assistência médica, porque quando a gente perpetua a morte, a gente faz distanásia, que é o prolongamento sofrido da morte. E isso é tido como má assistência médica. Nós estamos correndo o risco de fazer iatrogenias para ele, então o médico e a equipe de saúde está tecnicamente errada, e em termos de gestão, eu estou fazendo uma gestão ineficaz. Por isso que o cuidados paliativos é maravilhoso, ele pega os 3 âmbitos, os pilares da boa assistência e mata ele em tudo. Então ele entende o doente e entrega o que é proporcional a ele, e essa é a palavra-chave, que é proporcional a ele, e eu vou ter um outro momento para discutir só essa palavra, porque nós temos aí também conceitos muito errados de ele é um paliativo total, é um paliativo parcial, é paliativo exclusivo. E eu não gosto muito dessas subdivisões, mas a gente vai discutir sobre isso, mas eu quero que você entenda a palavra proporcionalidade. O que é isso? Eu faço o que é proporcional a você, o que você merece, o que você precisa. Não mais do que isso, nem menos. Então eu consigo entregar o necessário, o que é proporcional. Eu consigo fazer uma entrega técnica adequada, sem eu pecar pelo excesso, porque o excesso é pecado. Mas se eu for pecar, eu vou pecar por excesso. O excesso é pecado. Errar por mais ou errar por menos é errar. O médico que fala, não, eu preferi pecar pelo excesso, pecou. Eu preferi pecar pela falta, pecou também. Errar por menos ou errar por mais é errar. Cuidados paliativos evita esse pecar por excesso e evita o pecar por menos. Por quê? Porque se ele tiver condições, e nós chamamos de performance, status performance, se ele tiver funcionalidade para ser tratado em suas complicações, porque a doença base não tem cura, e reinserido na sociedade por um tempo determinado, com boa qualidade de vida, isso vai acontecer. E da parte de gestão, eu consigo ter uma melhor eficácia financeira no serviço. Eu consigo desafogar pronto-socorro, eu consigo desafogar leitos de UTI, eu consigo economizar financeiramente sem reduzir a assistência. Ou melhor, pelo contrário, melhorando a assistência. O discutir sobre morte é muito importante. É duro, é ruim, mas é importante. E essa visão gestora, que muitas vezes pode parecer fria, ela é o que salva vidas. Essa visão que às vezes pode parecer sem empatia, nessa visão floreada da vida do palifofismo, mas você vai deixar o velhinho sem vaga de UTI, eu vou, porque o UTI é ruim para ele. E tem outro que precisa mais. Eu não estou entregando o que ele não precisa, eu estou entregando o que ele precisa, o que é digno. E é por isso que o cuidados paliativos é bonito. Ele é uma especialidade que deve ser inserida cada vez mais no dia a dia médico e no seu dia a dia de doente, porque a gente vai te entregar o que é proporcional, nem mais nem menos. Nós vamos tentar evitar os excessos, que eles são muito ruins. É o que nós chamamos de obstinação terapêutica. O médico, ele é obstinado pela cura, ele não aceita a derrota, porque na cabeça dele, o tratamento, ele é pautado como sucesso ou não pela cura. A gente aprende isso na faculdade. Eu aprendo que se meu paciente vive, eu sou um sucesso, se ele morre, eu sou um fracasso. E não é assim. A medicina, eu uso isso muito para os meus alunos. Também sou professor de faculdade, eu ensino e tento passar isso para eles, porque é algo que eu sofro diariamente e os médicos sofrem. Essa questão ética de morreu, eu falhei, viveu, eu trabalhei com sucesso, e não existe essa relação. O médico, ele muitas vezes acha que ele é dono da vida, a gente quer brincar de Deus, escolhe quem vive, escolhe quem morre. A gente não tem essa capacidade. A vida não tá na mão do médico. Se a pessoa morre, ela não morreu porque eu tive um insucesso de trabalho. E se ela vive, também ela não viveu porque eu tive um sucesso de trabalho. O trabalho médico, ele não é um trabalho de fim, mas sim um trabalho de meio. Como assim de meio? Eu tenho que dar o meio adequado para a recuperação e o meio adequado para um tratamento digno. E o fim, ele vai ser o que ele é. E aí você pode dar o nome que você quiser. Eu dou o nome de Deus. O fim é Deus, ele entende e ele determina o que vai acontecer. Tem outros que colocam um destino, tem outros que colocam um acaso, enfim. O médico, ele é responsável pelo meio. Eu não sou responsável pela cura do meu doente. Eu sou responsável pelo diagnóstico assertivo, pela oferta do tratamento adequado, tudo isso em tempo hábil. E isso tudo aqui
vai gerar uma boa assistência médica, que no fim pode cursar com a cura, ou pode cursar com a morte digna. Às vezes isso vai valer muito mais para um profissional da saúde, mas entenda você também, paciente, o trabalho do médico não é garantir resultado. E se o seu médico te garante resultado, toma cuidado. Se afasta desse médico. Na cabeça dele ele virou Deus. Ele virou alguém que tem o dom da vida e nós não temos isso. O médico consegue diagnosticar, às vezes, consegue tratar, às vezes, consegue consolar sempre. É isso que eu entendo como uma boa medicina. Eu vou conseguir diagnosticar às vezes. Não é sempre que eu vou conseguir. Tem diagnósticos que nós não fechamos. Tem tratamentos que a gente faz com diagnóstico empírico, ou seja, olha, não consegui fechar, a maior probabilidade de essa doença eu vou tratar isso. Eu consigo tratar? Às vezes. Não é sempre. Eu sou paliativista, eu só lido com doença que não tem tratamento, tem controle. Vai ter um momento que o controle vai se acabar, mas eu consigo consolar sempre. Então essa é a nossa missão, consolar sempre. Eu tô aqui discutindo isso com você e abrindo isso com você porque convivo com a morte dia e noite. Eu sou intensivista, paliativista, eu sofri com meu avô falecendo, minha avó falecendo comigo, sendo paliativada, e aí sendo mais íntimo ainda, eu tenho uma mãe que passou pelo câncer. Eu só discuto isso aqui, só converso isso aqui porque eu sei como é que é passar por uma doença grave. Não eu, mas o contexto. Porque graças a Deus eu nunca tive nenhuma ainda. Eu sei o que é viver com um familiar na UTI. Eu sei o que é pensar que a pessoa que você mais ama na sua vida vai falecer. Eu sei o que é achar que as coisas estão limitadas e que a gente não tem mais força para seguir porque a gente perdeu o controle daquela doença. Eu só faço isso que eu faço hoje porque eu vivi. E uma coisa você pode ter certeza, que eu nunca vou falar nada do que eu não vivo, do que eu não sinto e do que não vejo de verdade. Esse trabalho é muito eu, é muito o que eu vivo, muito o que eu sinto, e eu quero entender o que é você. Eu quero entender o que você vive, o que você sente. Me fala, comenta aí embaixo, me manda uma mensagem se esse vídeo faz sentido pra você, se isso tem algum significado, se tudo isso que eu falei mexeu de alguma forma com você. Comenta aí embaixo, me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos se ajudar, porque se eu não puder te diagnosticar e nem te tratar, pelo menos te consolar eu vou tentar.